eu que só vejo as pessoas encarnadas, mas tem gente que está aqui nessa sala que eu sei que vê mais do que eu. Então eu tenho certeza que essa casa realmente está lotada. Né? Para lotar faltam 2 cadeiras, né? Lotar de pessoas. Porque nós não somos pessoas que um dia nos tornaremos espíritos, né? Nós somos espíritos que nos tornamos pessoas. Mas por que um espírito se torna pessoa, né? Vem em gente. Se o nosso objetivo é evoluir, por que a gente já não fica lá no mundo espiritual e nem vem para cá? Eu posso estar lá no mundo espiritual, adquirir o conhecimento, adquirir sabedoria, inteligência, me tornar um ser melhor e não precisar passar por aqui. Por que eu passo por aqui? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Há 1h40 atrás, se você perguntasse para mim como eu devo me portar no trânsito, eu ia dizer, nossa, vá com tranquilidade. Não se preocupe tanto que as pessoas fazem de errado. Não fique nervoso. Veja, o conhecimento, né? Há 1h40 atrás eu entrei no carro. Eu vim lá de Itapema até aqui. Eu cheguei ali assim, cheguei aqui perto já quase tremendo, de tanta coisa que aconteceu do lado até aqui. É a experiência. O que a gente vem fazer aqui é experienciar. Porque na teoria, para quem estuda, é possível saber. Há aqueles que não têm a teoria, que não têm o conhecimento, né? Que estão buscando ainda. Mas só buscar o conhecimento e não experimentá-lo não tem a verdadeira validade. Então você sabe que você tem que ser bom. Você sabe que você tem que melhorar, que tem que fazer isso e aquilo. Então, vai lá no planeta Terra, como ser humano, e vai colocar em prática. E vai passar pelas vicissitudes, essa palavra, né, cheia de S. Vai passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades. Vai fazer parte dessa experiência, desse combate do dia a dia, para daí então poder começar a entender o que é a ansiedade, né? Foi falado aqui sobre a ansiedade, muito bem falado. Ansiedade é uma preocupação com o futuro, né? É um sofrimento por algo que não aconteceu. Olha como é simples. A ansiedade é um sofrimento por algo que não aconteceu. Então, se não aconteceu, você fica preocupado. Veja como o conhecimento ele é bacana, ele é interessante, mas tem que ser experienciado. Já a depressão é aquela preocupação, aquela tristeza, aquele estado doentio pelo passado. Ninguém se deprime pelo futuro. Estou deprimido porque no futuro eu tenho que fazer tal coisa. Não, você se deprime porque você está com algum rancor, alguma mágoa, culpa, né? Sentimento de vazio, mas é por algo que já passou. Então, preocupado com o que passou, triste com o que passou, não aceita o que passou, preocupado com o futuro e não vive o presente. Então tudo isso a gente entende na teoria, mas nós precisamos viver. E cada um teve um esforço para estar aqui hoje, cada um se movimentou para estar aqui hoje, cada um fez a sua parte. E indo a uma igreja, indo a um templo, a uma sinagoga, a uma casa de oração, a um centro espírita, uma tenda, já me torna uma pessoa melhor? Poxa, eu merecia ser bonificado, ter algo, né? Ter mais sorte nessa vida, porque eu faço esse movimento de ir. O movimento de ir
tem o seu mérito, sim, mas só o movimento de ir, sem entender uma filosofia e sem buscar colocar essa filosofia em prática, tem pouco resultado para aquilo que a gente quer, né? Então não existe essa barganha que o Espiritismo nos ensina. Não, você vem até aqui, faz determinada coisa ou dá algo, dá algum valor e você vai ter um resultado. Não é assim que funciona na doutrina espírita. A doutrina espírita funciona com o conhecimento que você absorve, com a tua transformação moral e com a tua força para combater as tuas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. Há 1h40 atrás eu era um anjinho. A hora que eu entrei no trânsito, o anjinho, o cabelinho enrolado já mudou todo, já não ficou mais anjinho. E eu preciso combater isso. E a doutrina nos ensina. E cada um tem que combater as suas más inclinações, tem que fazer um esforço para ver as suas más inclinações. E uma das formas de não ver as más inclinações nossas é ver dos outros. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui. Você conhece alguém invejoso? Nossa Senhora! Teu serviço, né? Na tua família, tua vizinha. Você conhece um monte de gente invejoso, né? Você não tem inveja de nada nem de ninguém. Você conhece alguém que tem muita mágoa? Ah, conheço. Nossa, eu tenho uma lá na minha família, chegou agora. Ah, vaidade e tal. Mas você não tem nenhuma mágoa. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos leva a uma reflexão do auto-melhoramento. Eu preciso melhorar. Bem, se eu estou um pouquinho acima do meu peso, todo mundo hoje em dia está, né? Hoje em dia está na moda estar um pouquinho acima do peso. E para eu perder esse peso, não dá para perder num dia, em 2 dias, uma semana. Tem um período de treinamento físico, modificar hábito alimentar, às vezes até períodos de sono modificar, enfim, algumas questões ligadas também à saúde com hormônios, né? Tudo que a gente já sabe, né? Mas requer tempo. E para que nós tenhamos uma transformação moral e para que nós possamos ter alguma mudança naquilo que a gente pretende como ser, melhorar, enfim, vai um tempo também. Vai um tempo também. Essa semana eu estava lendo o Evangelho de Mateus e nós temos um costume de botar a culpa tudo num só. É um costume nosso, isso é cultural, já veio lá da infância, é ancestral, já é arquetípico, já vem dos arquétipos, né? Está lá no inconsciente coletivo, está lá no nosso inconsciente também profundo, que nós não temos acesso, é o bem e o mal, né? Aquela figura do anjo e do demônio. Sal, açúcar, frio, quente. Nós temos essa questão dualista dentro de nós. E tem algumas figuras, né, que nós temos o costume de colocar a culpa, né? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, fala muito dele. Se fala muito pouco de um personagem chamado Caifás. Se perguntar por ele, acho que pouca gente conhece Caifás. Caifás era alguém muito rico. Caifás era alguém muito influente. Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. Ele era a mais alta, a mais elevada autoridade religiosa dos judeus. Foi ele quem decidiu que Jesus deveria ser eliminado. Foi ele. E através da influência dele, ele conseguiu uma decisão para crucificar Jesus, conseguiu, mas eles não tinham esse poder, daí
conseguiu, através do governador, que era Pôncio Pilatos, que ele fosse levado à pena de execução. Quem era Jesus para Pilatos? Um judeu. O que era um judeu para um romano? Muito menos do que um cachorro para nós. Porque um cão, hoje o cão ele dorme dentro de casa. Se alguém hoje bater num cão aí na rua, ele está preso. Era um judeu, era, sei lá, menos mártir. Então, Pilatos sequer conhecia Jesus, não sabia nada dele. Mas a mulher dele avisou: por favor, poupe esse homem. E ele ainda pegou e resolveu: olha, vou fazer o seguinte, vou colocar para que o povo escolha, porque um pode ser libertado na Páscoa, e o povo, que não foi o povo todo, mas pessoas que tinham influência, pessoas que foram coagidas, pessoas foram pagas, inclusive, para ir lá gritar o nome para libertar Barrabás e crucifica Jesus. E daí eu falei de pessoas poderosas. Falei do Pilatos, que era muito rico. Falei do Caifás, que ele era muito rico. E o que eles tinham? Vou falar desses dois personagens. Eles tinham muitas propriedades. Eles tinham poder, influência, eles tinham poder sobre a vida e a morte, o governador na época tinha, né? E o sumo sacerdote tinha influência muito grande com o povo judeu. E daí nós vamos lá no livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, e vamos falar sobre o que é a verdadeira propriedade. E lá no começo fala assim, ó, o homem só possui aquilo que lhe é possível levar deste mundo. É muito importante que na nossa filosofia e na nossa religião espírita nós não temos dogmas. Dogma é aquilo que é pregado, é dito por alguma religião em que não tem uma explicação possível associada à razão, entendeu? Não tem uma explicação possível. E no Espiritismo tudo tem. Tudo caminha junto com a razão. Não existe mágica, não existe milagres. Tem uma explicação. Talvez a ciência nossa atual não consiga ainda explicar plenamente, mas a ciência espírita consegue explicar. Não existe mágica, né? E o que o homem pode levar nesse mundo? O homem não tem a posse real daquilo que possui, mas apenas o usufruto. Então nós temos propriedades, nós temos propriedades que eu falo no sentido que às vezes a palavra propriedade parece ser uma casa, um terreno, né? Ser dono de qualquer coisa, um tênis, um celular, de um relógio, de bens qualquer. Há pessoas que acham que o filho é propriedade, a mulher é propriedade, o marido é propriedade, os pais são propriedade, né? Muito comum achar que filho é propriedade, né? Então, essas propriedades o homem não tem. Ele até acha que tem. Entendeu? E tudo aquilo que é de bem e é material, o homem só tem direito ao usufruto, porque pode ser tirado dele a qualquer momento. A qualquer momento ele pode perder tudo. Ou passa para a mão de outro, ou o homem desencarna. Um acidente, parou o coração, enfim, qualquer tipo de doença, né? Então sai da mão do homem imediatamente. E ele não tem como levar isso. Até os faraós faziam algo interessante, né? Quando eles eram colocados lá nas tumbas, eram colocados vários pertences dele para que eles levassem para outro mundo, mas isso não dá certo não é assim que funciona. E aqui, nós não estamos falando que não se deva ter propriedade, isso é muito importante. Nós estamos aqui, temos inteligência,
aqueles que têm saúde plena e que podem trabalhar, têm que fazer isso para quê? Para aumentar o seu conforto, para aumentar a sua capacidade de progressão, porque senão não teria parado, né? Imagine, ela não tem propriedade, tudo bem, aqui o Espiritismo fala que não tem propriedade, então vamos tudo lá para Pinheira, lá na Praia da Pinheira, Praia de Cima, lá tem um pessoal que acampa lá, vamos ficar tudo lá, a gente fica, preferência tudo, não precisa nem ter roupa, né? Porque ninguém tem propriedade, não precisa, nós precisamos evoluir sim. É preciso ter uns 30 viadutos aqui na BR-101 para ver se para essas filas, é preciso ter infraestrutura. Toda a propriedade, ela é importantíssima porque faz parte do progresso do homem, senão nós seríamos selvagens. Mas, nós estamos falando aqui sobre a verdadeira propriedade, aquilo que o homem verdadeiramente tem. O que, daí é que sobre esse tema, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma elucidação dada pelos Espíritos, né? E eu peguei e fiz alguns itens aqui para que a gente possa discorrer sobre isso. O que então que ele possui? Perguntaram para os Espíritos. E a resposta foi: nada que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. Nada que é do uso do corpo, porque a gente não vai, nem o corpo, né? Nós não precisamos de nada disso. E o que ele possui? Tudo que é do uso da alma, tudo. Tudo que é virtude e tudo que é vício, tudo que é bom e tudo que é mal. Vai continuar conosco, tudo. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais são a verdadeira propriedade. Isso o obtém, é dele. Essa inteligência pode ser muito pouco, esse conhecimento pode ser muito pouco e essa qualidade moral pode ser uma qualidade de alto valor ou de baixo valor. Então, ao desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo das vidas que nós tivemos, nós vamos ter acesso. Esse conhecimento está lá. E ele não está lá num lugar distante, não, ele está aqui na gente também, só que ele está no inconsciente, né? Está no nosso corpo. Nós temos um corpo espiritual e temos um corpo entre o espiritual e o nosso, né? Ele está ali, no perispírito, no nosso conhecimento. Se nós tivéssemos esse acesso, nós poderíamos acessar. E está no nosso inconsciente profundo, que nós não temos acesso, né? Inclusive, tem aquele desenho do iceberg, né? Que só aparece a pontinha do iceberg e fala que a pontinha é o nosso consciente, é aquilo que a gente consegue ver, sentir e se lembrar, enfim, que a gente sabe que aqui está. E toda a parte de baixo do iceberg seria o que está no nosso inconsciente. E todo esse conhecimento está ali. Todo conhecimento que é acumulado durante vidas fica acumulado realmente. E esses são os nossos verdadeiros bens: conhecimento e qualidades morais, né? Quando alguém viaja para um país, o que ele leva? Eu não vou nem falar, aqui no livro eu falo do país, né? Mas vamos imaginar assim, ó, estamos viajando, passar um período lá no Nordeste. Temperatura mínima lá 22 graus, as mínimas, né? As máximas estão perto de 30, não chega a tanto, mas a mínima é 22. O que eu levaria se eu fosse passar um tempo no Nordeste brasileiro agora? Cobertor, blusa de couro, bota? Não vou levar nada disso. Eles nem conhecem lá. Eu tive um colega que veio lá para cá, ele estava passando frio, eu dei uma blusa para ele. Daí eu assim, pô, fecha. Ele não sabia fechar o zíper, porque ele nunca tinha usado uma blusa assim. Ele nunca tinha usado uma blusa. Então, para que eu vou levar blusa de couro lá para o Nordeste? Bota, né? Vou levar luva de couro, cachecol. Eles nem sabem o que é cachecol, né? Não sabem porque não necessita, né? É uma forma de falar ou não sabe, né? Claro que eles conhecem, mas não usaram. Vão usar para quê? Aqui já tem gente que nem usa. Então, essa é a pergunta que é feita.
Quando alguém viaja para um país, leva apenas o que lá possa utilizar. Procedei do mesmo modo em relação à vida futura. Novamente, eu volto a falar, você não precisa se desvincular das coisas materiais que você tem. Mas pense na vida futura da seguinte forma: o que eu vou levar para lá? Todo conhecimento é importante, a inteligência é importante, vai se desenvolvendo, mas as qualidades morais, o que eu aperfeiçoei? E decidir ser bom não é simplesmente, aperfeiçoamento moral não é simplesmente você tomar uma decisão, você tem que experienciar. Foi aquilo que eu falei sobre o trânsito no início da palestra. Você sabe como tem que se portar. Você sabe que não adianta discutir. Você sabe que vai ser sempre assim. Você sabe que não dá para sair voando com o carro. Você já sabe. Mas você se incomoda, você se irrita. Todo mundo se irrita. Sabe por que se irrita? Porque precisa experienciar, que precisa aprender a ter paciência, e precisa aprender a perdoar. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando para mim, tá? Quem quiser ouvir também, pode ouvir. Então, é a experiência. Quando um viajante chega num albergue, aqui o livro fala isso, né, de albergue, mas vamos falar assim, quando chegamos no hotel, qual é o tipo de quarto que nós vamos pegar? É simples, nós vamos procurar o melhor quarto, só que o melhor quarto é muito caro, né? Quem tem dinheiro fica num quarto bem bom. Quem não tem muito como pagar, fica num quarto médiozinho. E quem não tem muito dinheiro, ou até quer economizar, fica num quarto mais simplesinho. E quem não tem dinheiro nenhum vai ter que ficar, às vezes até na rua, né? Então, só que, quando você vai falar com o gerente, ele vai perguntar para você quanto dinheiro você tem para pagar, para ficar nesse quarto, né? E quando você chega no mundo espiritual, que é o que vai acontecer quando nós sairmos desse corpo, abandonarmos esse corpo, nós vamos para o mundo espiritual, vão te perguntar o que você tem para ocupar o quarto que você deseja ocupar. E qual quarto vocês acham que vão ocupar lá no mundo espiritual? Alguém já imaginou isso? Algumas pessoas têm um chamado superego mais exigente, né? Nossa, eu vou ficar num lugar muito ruim. Outras pessoas, eu sou um santo, vou ficar no melhor lugar, vai ser bem bom lá. Né? Cada um tem uma avaliação, né? Como que a gente vai saber qual é essa avaliação, qual será esse quarto? Estudando a doutrina espírita, a gente já tem uma ideia de que tipo de quarto a gente vai ficar. Quarto aqui eu falo no sentido simbólico, né? Qual o local que a gente vai ficar? Porque o Espiritismo nos fala que não existe esse negócio de céu e inferno, né? Esse dualismo. Existem mundos espirituais. O mundo espiritual ele tem variações ali, que você vai de acordo com a sua energia, de acordo com a sua vibração, de acordo com a sua evolução. E quando você chega lá, de repente vai ter um gerente que vai perguntar quanto você tem para me pagar, como é que você vai pagar? Com os bens? Com que propriedades você vai pagar? Com as propriedades e com as qualidades morais que você tem. É assim que vai ser essa escolha. E na verdade não é nem escolha, por sintonia você já irá. Ninguém vai te perguntar mais, você era gerente do banco? Você era alguém, um político importante? Alguém importante na sociedade? Alguém importante lá no centro espírita? Você tinha muito dinheiro? Você tinha propriedades? Você era um doutor? Você era quem? Não vão te perguntar isso. A moeda lá, entre aspas, simbolicamente, é a qualidade moral. Aqui fala assim, não avaliarão os bens e títulos, mas somadas as virtudes que possuas. Poderá
ele alegar que ao partir da terra pagou em peso de ouro a entrada no outro mundo. Antigamente, até deve ter algumas tipos de concepção religiosa que se a pessoa pagar, se a pessoa fizer doação material, ela daí teria um espaço. Há um tempo atrás foi bastante assim na Igreja Católica, principalmente, né? Que a pessoa deixava fazenda, deixava casa, isso, aquilo para a igreja e teria daí perdoado alguns dos seus pecados. Então, esse tipo de prática na doutrina espírita nós não adotamos, né? Nós acreditamos que não é com meios materiais que você consegue garantir alguma coisa ou algum lugar melhor, algum quarto melhor nesse hotel, né? Algum espaço melhor nessa morada que seria o mundo espiritual. Os lugares aqui se conquistam com a prática do bem, com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Te perguntarão. Seja bem-vindo. És pobre delas? Serás tratado de acordo com os teus haveres. Então, dessa forma, um príncipe pode ser um pobre e um simples operário pode ser alguém que seja rico. Isso não é assim uma teoriazinha para dizer que se você é pobrinho, coitadinho, daí você vai para o reino dos céus. Não é isso. Você pode ser pobrinho, coitadinho, sem bens materiais e ser alguém orgulhoso, rancoroso, invejoso, que só faz o mal. Entendeu? Não é isso que aqui também se fala. Às vezes se tem essa ideia aí fora, que o espiritismo o indivíduo tem que sofrer para depois ser feliz. Não é nada disso. Nós viemos aqui para sermos felizes, para evoluirmos materialmente também, mas os nossos verdadeiros bens nós temos que saber que são a nossa verdadeira propriedade, serão as nossas qualidades morais. Já estamos finalizando então. Os bens da terra pertencem a quem então? Se o homem é usufrutuário, a quem pertencem os bens da terra? Pertence a Deus. Sim, os bens da terra pertencem a Deus, que pode te dar a oportunidade de usufruí-los e pode tirar a qualquer momento, de qualquer forma, da tua família, de você mesmo, né? E para finalizar, vou deixar o último aqui, o último ensinamento, fala assim, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resultou dano para ninguém. Isso é muito importante. Acho que a gente tem que ficar para refletir. Essa propriedade pode ser um tênis, pode ser uma casa. Ela só é verdadeiramente adquirida, só pode ser considerada adquirida para que você seja usufrutuário quando não resultou dano a ninguém. Dano ao teu vizinho, dano ao teu familiar, dano ao Estado. Né? Pô, eu não tirei do meu vizinho, não tirei do meu familiar, não tirei do meu irmão, mas era da prefeitura, eu fui lá e peguei para mim. Mas a prefeitura representa quem? Todas as pessoas. Então você aqui fala dano a ninguém. Ninguém pode sofrer um dano com aquilo que você tenha adquirido. E principalmente questões familiares, de herança, são questões muito complexas, que quem tem essa luz aqui sabe o quanto às vezes por ser um pouquinho mais esperto, alguém vai ficar com uma parte a mais ou a menos, gerando dano, às vezes, um irmão que está ali do lado, irmão até de sangue, né? Então, isso é algo assim que tem que ser bastante avaliado e ter esse cuidado, né? E saber que você não pode gerar dano a ninguém com aquilo que você adquire. Tá bom? Meus irmãos, então, agradeço a atenção de todos. Já são